Olá a todos, me chamo William. Em conjunto com nosso colega Marcos, nós vamos apresentar o artigo científico A Relação das Práticas do Lean Manufacturing e o Desempenho Operacional, um estudo no setor de autopeças. Esse estudo é de Vasconcelos, Ferreira e Santos, e esse estudo ele busca aprofundar a compreensão de como as práticas do Lean Manufacturing, traduzindo para português como manufatura enxuta, influencia o desempenho operacional de uma empresa, usando como referência uma indústria de filtros automotivos. O principal objetivo do estudo foi analisar como a adoção das práticas de Lean Manufacturing se relaciona com o desempenho operacional dos processos produtivos, o indicador OEE, que significa a efetividade global do equipamento, foi usado como métrica central para essa análise, e além disso, os autores buscaram mapear as práticas Lean mais impactantes, avaliar como essas práticas foram aplicadas em diferentes células de produção e comparar o grau de adesão a elas com os resultados obtidos. O conceito de Lean Manufacturing ele ganhou destaque com os estudos de Womack e Jones lá na década de 1990. Ele se baseia na eliminação de desperdícios e na criação de valor nos processos produtivos. Entre os desperdícios mais comuns estão a superprodução, que gera estoques desnecessários, e o tempo de espera, que resulta na ociosidade tanto de equipamentos quanto de trabalhadores. E ferramentas como o Just-in-Time e a automação ajudam a garantir que os recursos sejam usados de forma eficiente, aumentando a produtividade e reduzindo custos. O OEE, ou a efetividade global do equipamento, é uma métrica que avalia o desempenho operacional de máquinas e processos. Ele é composto por 3 elementos principais. O primeiro é a disponibilidade, que mede quanto tempo o equipamento está funcional. A eficiência, que compara o volume produzido com o planejado. E a qualidade, que avalia a proporção de itens que atendem aos padrões. Aí a combinação desses fatores resulta em um indicador percentual, sendo 100% esse indicador ideal. Então, unindo eles, o que se espera é atingir os 100%, e se trabalha sempre para chegar o mais próximo possível desse número. Esse percentual é representado o uso máximo e eficiente do equipamento. Tá? Então, atingindo 100% quer dizer que tu chegou na máxima eficiência e o máximo uso dos equipamentos e dos colaboradores. A pesquisa ela foi desenvolvida como um estudo de caso com abordagem quali-quantitativa em uma fábrica de filtros automotivos. O foco estava em 3 células de produção, eram elas elemento, montagem e pintura. Para coletar dados, os autores utilizaram um grupo focal composto por 6 coordenadores de produção e analisaram informações históricas do indicador OEE no período de 2015 até 2017. Essa combinação de métodos qualitativos e quantitativos permitiu uma visão abrangente sobre a aplicação do Lean Manufacturing dentro da empresa. Nesse slide a gente já consegue ver uma tabela apresentada dentro do artigo e os resultados mostram que a célula elemento teve o melhor desempenho entre as 3 analisadas, com um OEE de 84,55%. Já as células de montagem e pintura apresentaram índices bem inferiores, de 71,95% e 64,80%, respectivamente.
Essa diferença de desempenho também se refletiu em impactos financeiros significativos, com perdas de produção que resultaram em um prejuízo estimado de quase 6 milhões de reais dentro desse período analisado. E a análise evidenciou também uma correlação clara entre a adoção das práticas de Lean e o desempenho operacional. A célula elemento, que obteve o maior grau de adesão ao Lean, com 62%, foi também a que apresentou os melhores resultados no indicador OEE. Isso demonstra que práticas enxutas, quando bem implementadas, podem trazer melhorias significativas na eficiência e na qualidade dos processos. E uma parte que sempre é muito importante em qualquer artigo, em qualquer estudo de caso, é tanto as conclusões quanto as contribuições que ele gera. No caso aqui, o estudo ele concluiu que as práticas Lean são eficazes para eliminar desperdícios, aumentar a eficiência e também para reduzir a variabilidade nos processos produtivos. Uma contribuição importante foi a ferramenta desenvolvida para medir o grau de aderência às práticas do Lean, que se mostrou muito útil tanto para os gestores quanto para futuras pesquisas acadêmicas. E, apesar dos resultados relevantes, o estudo possuiu limitações. Por ser baseado em um único caso, então ele não permite generalizações, e além disso, não foi possível estabelecer uma relação de causalidade direta entre as práticas Lean e o desempenho operacional. Para estudos futuros, sugere-se ampliar a análise para outros setores e explorar novos indicadores que possam complementar os achados que foram feitos dentro desse estudo. Aqui estão as principais referências utilizadas no artigo, incluindo autores renomados, como Womack e Leiker, que contribuíram significativamente para os estudos sobre o Lean Manufacturing. E minha consideração final, falando em nome da dupla, é que essa questão do Lean Manufacturing é fundamental, principalmente na nossa área, se a gente for atrás desse ramo que a gente pode optar, que é a parte de gerenciamento de produção, como a nossa própria disciplina aqui fala. Então, sugiro, pesquise também sobre o assunto. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. E obrigado a todos.